Oi pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é a auditoria ambiental. Então o que ela é, quais são as fases, as principais atividades, todas as características. Então a auditoria ambiental ela é um processo muito importante para garantir a sustentabilidade e a conformidade ambiental. Ou seja, eu vou explicar para vocês as principais fases, quais são as atividades e as características mais importantes. Então eu vou começar falando sobre o que é a auditoria ambiental. Então, uma auditoria ambiental é um processo que é bem sistemático e documentado de avaliação de todas as práticas, processos e impactos ambientais de uma organização, de uma instalação ou até mesmo de uma atividade. E o objetivo principal de uma auditoria é garantir que a organização esteja em conformidade com toda a regulamentação ambiental, identificar áreas que estão fora dessa conformidade ou riscos ambientais e também oportunidades de melhoria. E as auditorias, elas podem ser conduzidas por auditores internos, que são membros da própria empresa, da própria organização, ou também por auditores externos, que são contratados e que são membros de fora. E em muitos casos, as auditorias ambientais, elas são realizadas como parte de um sistema de gestão ambiental, como por exemplo a ISO 14001, que define todos os requisitos para um sistema de gestão ambiental eficaz. E durante uma auditoria ambiental, são examinados diversos aspectos das operações da organização, incluindo, primeiramente, a conformidade legal. Então, vai ser feita toda a verificação do cumprimento da legislação, dos regulamentos ambientais que são aplicáveis naquela empresa, como, por exemplo, normas de qualidade da água, qualidade do ar e as licenças ambientais e regulamentos de resíduos. Nós temos também as práticas operacionais, então, que é a avaliação de toda a prática operacional da empresa, para identificar potenciais fontes de poluição ou de risco ambiental, assim como ter uma oportunidade de redução, por exemplo, do impacto ambiental. Sobre a questão da gestão dos resíduos, então também é feita análise de todo o processo de gestão dos resíduos da organização, incluindo coleta, armazenamento, transporte e a disposição final desses resíduos sólidos, ou também líquidos, ou quando eles são perigosos, então é muito importante. E a questão do consumo de recursos, então também é analisada a utilização dos recursos naturais, como a energia, a água, as matérias-primas, e é avaliado, é feita a avaliação das práticas de conservação e também de eficiência energética. Outro ponto que está muito em alta e é muito analisado nas auditorias são as emissões atmosféricas. Então, a avaliação de todas as emissões que são geradas pelas atividades da empresa, incluindo poluentes do ar, gases de efeito estufa e também de partículas. E outra questão que é muito importante é o impacto sobre os ecossistemas, ou seja, é feita uma investigação de todo o impacto das operações da empresa sobre os ecossistemas locais. Isso vai incluir habitats naturais, biodiversidades e também a qualidade do solo. Então, quando nós identificamos essas áreas de não conformidade, também é uma oportunidade de melhoria. Então, a auditoria ambiental, ela permite que a empresa tome medidas corretivas e também preventivas para minimizar todo o seu impacto ambiental e promover ainda mais a sustentabilidade. E além disso, é importante falar que a auditoria também pode ajudar a construir toda uma reputação da empresa como uma operadora responsável que mostra esse comprometimento com a proteção do meio ambiente. E quais são as fases da auditoria ambiental? Então, uma auditoria ambiental, geralmente ela é composta por diferentes fases que podem incluir de uma maneira mais ampla, A primeira delas é a preparação. A preparação vai ser a definição de todos os objetivos, a criação do escopo e todos os critérios da auditoria, assim como a formação da equipe da auditoria e a obtenção dos recursos que vão ser necessários. Seguindo, nós temos a fase do planejamento, ou seja, vai ser todo o desenvolvimento de um plano detalhado da auditoria, incluindo a seleção dos métodos e técnicas que vão ser utilizados, a identificação das áreas que vão ser auditadas e também o estabelecimento de todo o cronograma. Depois do planejamento, nós temos já a execução, então que já é a realização da auditoria de acordo com todo o plano que foi estabelecido lá atrás, incluindo entrevistas, coleta de dados, análise dos documentos e toda a inspeção das instalações. E depois da execução, nós temos a análise dos resultados, então é a avaliação de todos os dados que foram coletados, identificação de qualquer uma que seja não conformidade, oportunidades de melhoria e também áreas de boas práticas. E por último, nós temos o relatório e toda a comunicação. Então, a elaboração do relatório, com toda essa auditoria que foi realizada, bem detalhado, e toda a documentação, as descobertas, as conclusões, as recomendações da auditoria, comunicar esses resultados
aos stakeholders, às partes que são interessadas e que têm relevância em todo esse propósito. E quais são as atividades da auditoria ambiental? Então, durante a auditoria, podem ser realizadas diversas atividades, incluindo a primeira delas, e a mais comum, é a revisão da documentação. Então, a análise das políticas e dos procedimentos da empresa, das licenças ambientais, dos relatórios e de todos os documentos que são relacionados às práticas ambientais da empresa. Depois nós temos a inspeção no local, ou seja, essa visita em loco, as instalações da empresa para avaliar as condições ambientais, identificar possível fonte de poluição, por exemplo, verificar todo o cumprimento da regulamentação ambiental. Tem também a fase das entrevistas, que é a conversa com os colaboradores, com os gestores, para tentar entender essas práticas operacionais, conhecer mais esse compromisso com as questões ambientais e a avaliação dos riscos ambientais. Então, nessa fase, é feita toda a identificação e a avaliação dos riscos que são associados às atividades, incluindo principalmente poluição do ar, da água e do solo, assim como os riscos relacionados, por exemplo, a acidentes ambientais. E quais são as características de uma auditoria ambiental? Então, a gente falou das fases e agora as características. Uma das características mais importantes, eu vou falar aqui para vocês. E a primeira delas é a independência e a imparcialidade. Então, toda auditoria ela precisa ser conduzida de uma maneira independente e imparcial. Por quê? Para garantir toda a integridade e a objetividade do processo. Então, é muito importante que ela seja imparcial. Depois, nós temos o sistema de gestão. Então, a auditoria ambiental ela pode ser integrada a um sistema de gestão ambiental, como por exemplo eu falei, ISO 14001, para garantir ainda mais que todas essas práticas ambientais elas estejam alinhadas com padrões que são reconhecidos, nesse caso internacionalmente. A melhoria contínua. Então é importante que a auditoria ela não seja só uma avaliação pontual realizada só uma vez, mas ela é um processo de uma melhoria contínua. Então ela vai identificar as oportunidades de aprimoramento e de monitoramento, observando esse progresso ao longo dos anos. Então, finalizando, a auditoria ambiental ela tem um papel muito importante, um papel crucial na garantia da conformidade ambiental, na identificação de oportunidades de melhorias e também na promoção da sustentabilidade organizacional. Então, quando a gente segue um processo que ele é sistemático, ele é documentado, as empresas conseguem melhorar o seu desempenho ambiental e reduzir ainda mais os seus impactos no meio ambiente. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, compreendido sobre a auditoria ambiental. É um processo muito importante, deve ser realizado, tem diferentes fases. Falamos um pouquinho sobre as atividades, e é muito importante para a verificação dessas questões ambientais dentro de uma empresa, de uma organização. E se você gostou, não esquece de curtir, de compartilhar, deixe o seu comentário e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!